Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais com mais um tutorial. E nesse tutorial atualizado e corrigido, estarei ensinando a como resolver o problema de CPU e memória RAM em 100% de uso no Windows 10. Esse vídeo está atualizado para a última versão do Windows 10 lançada até o presente momento, que é a build 1903. Em breve estaremos indo para a build 1909 e caso surgir novos bugs que causem 100% de uso e CPU, eu trago mais um vídeo, tá bom? Antes de modificar qualquer coisa, eu vou pedir que vocês criem um ponto de restauração no sistema. Eu não pedi para fazer isso no vídeo anterior, eu fiz um pouco na pressa, tá bom? Mas é extremamente importante, antes de fazer qualquer modificação no registro do Windows, criar um ponto de restauração. Porque se caso der algum problema, como esse problema do teclado que foi relatado por vocês, é só reverter o sistema para o ponto anterior criado que tudo volta ao normal, tá bom? Então navega até o menu iniciar, digite restauração. Aqui já aparece na lista, tá vendo? Criar um ponto de restauração. Então clique sobre essa opção. Aqui dentro das propriedades do sistema, selecione o disco local C, clique em criar, dê um nome qualquer para o seu ponto de restauração, por exemplo, antes de modificar, eu vou colocar aqui só antes, para não ter que digitar muito. Daí você clica em criar. Daí aguarda o ponto ser criado, o que pode demorar um pouquinho, tá bom? Após o ponto de restauração ter sido criado com sucesso, você pode fechar tudo isso aqui e colocar em prática tudo que eu falar aqui no vídeo, tá bom? Então galera, antes de fazer qualquer modificação, é bom se certificar primeiramente que você está usando a versão mais recente do sistema. Atualmente, como eu falei, a versão mais recente é a build 1903, tá bom? Em breve estaremos indo para a versão 1909. A minha aqui é a 1903, como vocês podem ver. Tá vendo? Utilizando a versão mais recente, você se certifica de que você recebeu os últimos patches de segurança e as últimas melhorias em recursos no sistema, tá bom? Mas nem isso é garantia de estabilidade, porque a cada nova versão do Windows acabam surgindo novos bugs, que por sua vez podem ocasionar esse problema de 100% de uso da CPU e do disco. Outra coisa que vocês têm que fazer é deixar o sistema 100% atualizado. Via até o painel do Windows Update, aqui em atualização e segurança, e se certificar de que você baixou e instalou as últimas atualizações. Por exemplo, tem uma atualização de código KB4515384 que a Microsoft lançou especificamente para corrigir um bug na qual o processo do Search UI causava esse uso de 100% de uso da CPU e memória RAM toda vez que você abria o menu iniciar ou realizava alguma pesquisa na barra de pesquisa. Porém, o que aconteceu? Essa atualização, se por um lado ela corrigiu esse problema, ela fez com que um outro serviço chamado Serviço do Teclado Virtual e Painel do Manuscrito causasse o mesmo problema de uso alto da CPU e memória RAM, entendeu? Então, primeiramente, se certifique de que você baixou todas as atualizações disponíveis para o sistema, incluindo essa que eu acabei de citar, tá bom? Se você não conseguir encontrar ela aqui no painel do Windows Update, eu vou deixar um link para vocês baixá-la manualmente, tá bom? Daí vocês observam se o problema de uso alto da CPU ou memória RAM foi solucionado, tá bom galera? Caso o serviço do teclado virtual e painel do manuscrito estiver utilizando 100% da sua CPU e memória RAM, então a solução que você pode utilizar é vir até o painel de serviços, procurar por esse serviço, que é esse daqui, tá vendo? Serviço de teclado virtual e painel do manuscrito. Daí você dá um duplo clique sobre ele. Coloca o seu tipo de inicialização para manual ou desativado, tá bom? Caso ele estiver em execução, é bom pará-lo imediatamente e notar se o problema de memória RAM e CPU em 100% de uso é resolvido, tá bom? Porque se foi resolvido, então esse serviço estava causando esse problema, pelos motivos já supracitados, tá bom galera? Caso o problema persistir, galera, então é preciso fazer uma inicialização limpa do Windows 10 com todos os programas de terceiros desabilitados, de modo que você possa verificar se algum dos programas que você instalou à parte possa estar provocando esse comportamento de CPU e memória RAM em 100% de uso. Porque quase sempre quando vejo alguém relatando problemas do gênero, a pessoa utiliza notebook, e o notebook quase sempre vem com um monte de programas iniciando junto do sistema. Programa para o touchpad, para o driver da placa de rede wireless e assim por diante, tá bom? Então é preciso ficar de olho nisso. Para fazer uma inicialização limpa do sistema, basta fazer o seguinte: navegar até o menu iniciar, digitar msconfig, apertar Enter.
Aqui dentro da janela do MS-config, você navega até a guia Serviços, clica sobre Ocultar todos os serviços da Microsoft. Daí aqui serão listados todos os serviços que pertencem a programas de terceiros, ou seja, programas que você baixou e instalou à parte, por exemplo, aqui no meu caso, o Malwarebytes, o Mozilla Firefox, o MySQL, o NovaBench, o AMP Server, o Avast e assim por diante. Qualquer um desses programas aqui no meu caso, teoricamente, poderiam estar causando esse uso alto de CPU e disco. O mesmo se aplica ao seu sistema, tá bom? Então o que você vai fazer aqui é desabilitar tudo, clicando nesse botão. Daí você vai aplicar as mudanças e vai reiniciar o computador. Automaticamente, quando você aplicar aqui as mudanças, o MS-config já pede para você reiniciar o computador, tá bom? Eu não vou aplicar aqui as mudanças porque eu não estou sofrendo com esse problema. Mas no seu caso, você vai aplicar, vai dar OK e vai reiniciar o Windows, tá bom? E é importante salientar que esse procedimento ele desabilita todos os serviços e programas que você instalou manualmente no sistema. Então, se o problema for solucionado dessa forma, ou seja, desabilitando todos os programas, o uso da CPU e memória RAM se normalizou, então quer dizer que algum desses programas da lista estão causando esse problema. Daí o que você vai fazer é voltar no MS-config, voltar na guia Serviços e habilitar um serviço de cada vez. Vai estar tudo desabilitado, não é verdade? Então você vai habilitando um por um e monitorando o uso da CPU e memória RAM no gerenciador de tarefas, tá bom? Eu vou abrir ele aqui. Então você marca um, por ordem de importância, tá bom? Por exemplo, se for notebook, você habilita primeiro o driver da placa de rede wireless, marcando a sua caixa e clicando em aplicar. Monitora o uso da CPU e memória RAM e vai fazendo a mesma coisa com os demais serviços, tá bom? Até que todos estejam habilitados. E sempre lembrando de marcar essa caixa, tá bom? Ocultar todos os serviços da Microsoft. Daí você habilita esses serviços aqui da lista, dos programas avulsos, um por um, e vai monitorando. Se em algum momento o uso da CPU subir para 100%, então você consegue meio que identificar qual serviço de qual programa está causando esse bug. Então, infelizmente, você terá que desinstalar esse programa ou desativar o seu serviço de forma permanente, tá bom? Daí, no caso, você terá que procurar esse serviço aqui na lista. Achando o mesmo, você dá 2 cliques sobre ele, por exemplo, esse daqui da AMD. Daí você para a execução do serviço e coloca o seu tipo de inicialização como desativado ou manual, tá bom? Se o problema persistir mesmo após você fazer tudo isso que eu ensinei, então é preciso observar se algum processo ou serviço nativo do sistema não está fazendo um uso exagerado da CPU e memória RAM. Os que costumam causar esse problema são os serviços e processos do Windows Search, do Windows Defender, do Superfat, que agora se chama Sysmain, do NDU e, claro, o serviço que eu acabei de mencionar, chamado teclado virtual e painel de manuscrito, tá bom? Então, em todos esses casos, se o problema persistir, vocês terão que modificar uma série de chaves no regedit do Windows. Então navega até o menu iniciar, digite regedit e tecle Enter. Aqui dentro você vai navegar até esse endereço. Não se preocupe em escrever isso aqui manualmente, tá bom? Eu vou deixar o endereço lá na descrição do vídeo, então é só copiar e colar aqui diretamente. Após computador, barra, tá vendo? Daí você aperta Enter. Então você vai copiar e colar aqui dentro esse endereço do File Change Client Configs, que é basicamente um perfil que salva as configurações do Windows Search, ou algo assim, tá bom? Então o que você vai fazer aqui? Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da pasta principal do File Change Client Configs, vai clicar em renomear e vai colocar aqui no finalzinho .old. Isso vai fazer com que esse arquivo se torne um arquivo antigo, velho, e um novo seja criado com o mesmo nome, tá bom? Isso não vai afetar o seu Windows Search em nada, tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso aqui serve basicamente para resetar o Windows Search, corrigindo assim qualquer bug que possivelmente o Windows Search possa ter causado na CPU ou na memória RAM, tá bom, galera? Eu vou deixar normal aqui porque eu não estou enfrentando nenhum problema, então não vou mexer com isso aqui agora. Lembrando que sempre após modificar o regedit, você tem que reiniciar o computador para aplicar as mudanças, tá bom? Você pode reiniciar agora ou após aplicar todos os passos que eu ensinar. No meu vídeo de otimização do Windows 10, eu ensino a desativar a pesquisa do Bing no menu iniciar, que é basicamente a pesquisa na web. Porém, em muitos casos, nessa nova versão do Windows, desabilitando a funcionalidade do Bing dentro do menu iniciar, pode ser que o mesmo passe a ocasionar um uso alto da CPU e memória RAM, tá bom? Então, para resolver esse problema, o que você vai fazer aqui dentro
é copiar e colar esse endereço aqui do search, tá vendo? Daí aqui dentro dessa pasta chamada search, do lado direito, provavelmente vai existir esse valor chamado Bing Search Enabled. Se ele existir, você dá um duplo clique sobre ele, altera o seu valor para 1 e dá OK. Isso vai habilitar o Bing dentro do menu iniciar e corrigir qualquer bug dentro da CPU e memória RAM que possa estar sendo ocasionado simplesmente pelo fato do Bing estar desabilitado, tá bom? Isso aconteceu com alguns usuários que relataram esse problema, então é importante habilitá-lo novamente para ver se o problema se resolve, tá bom? Próximo passo é desligar o NDU. Então copie e cole aqui dentro o endereço dele. Dentro da sua pasta, aqui do lado esquerdo, você vai dar um duplo clique sobre Start e vai alterar o seu valor de 2 para 4. Assim ele será desligado. O serviço do NDU, para quem não conhece, serve para monitorar e diagnosticar a rede, assim como o uso de banda da rede pelos aplicativos instalados no Windows 10, tá bom? Só que desabilitá-lo não atrapalha de forma alguma na estabilidade do sistema, tá bom, galera? Se por acaso você notar que o serviço do Sysmain, que é esse daqui, está utilizando muita CPU ou memória RAM o tempo todo no Windows, então isso significa que o Superfetch está em execução o tempo todo, e isso é um problema, tá bom? Ele geralmente fica em execução quando você inicia o Windows 10 e logo depois de alguns minutos ele se normaliza. Se isso não ocorrer, você vem até o regedit, navega até esse endereço, daí aqui dentro de Prefetch Parameters, você vai dar 2 cliques sobre Enable Superfetch e vai colocar o valor 0 aqui dentro, clicando em OK para confirmar. Fazendo isso, você desabilita o Superfetch. Você pode também desabilitá-lo pelo painel de serviços, tá bom? É assim que você faz. Você abre o painel serviços, procura pelo Sysmain, que está aqui embaixo, aqui ó. Dá 2 cliques nele. Primeiramente, você para o serviço dele, clicando em parar. Daí você observa se a CPU e a memória RAM se normaliza, tá bom? Aqui no meu caso está normal, em 21%. Se no seu caso se normalizar após parar esse serviço, então ele é o causador do problema, tá bom? Então o que você pode fazer é desativar a sua inicialização. Porém, fique ciente de que após desativar o Sysmain, o seu Windows vai ficar um pouco mais lento para se inicializar e executar os programas, tá bom? Porque esse Sysmain, ele meio que aprimora o desempenho do sistema com o passar do tempo, tornando a inicialização dos programas e do sistema como um todo mais rápido, tá bom? Sem sair desse endereço, você vai navegar até a pasta logo acima, a pasta chamada Memory Management. Daí aqui do lado direito, você vai clicar com o botão direito do mouse na área vazia e vai criar um novo valor de Word com o nome de Clear Page File at Shutdown. Após criá-lo, vai dar 2 cliques sobre o mesmo e vai alterar o seu valor para 1. O que esse valor faz? Ele limpa o arquivo de paginação toda vez que você desligar o Windows ou reiniciar o sistema. Muitos usuários relatam que, ao realizar essa tarefa, sempre que o sistema é reinicializado ou desligado, você evita que o sistema eventualmente utilize 100% do disco, 100% da CPU e principalmente da memória RAM, tá bom? Então vale a pena aí criar esse valor de Word e testar para ver se o problema é solucionado. Se não solucionar o problema após a criação desse arquivo, é aconselhável deletá-lo, porque toda vez que você for desligar o computador, o sistema tiver que limpar o arquivo de paginação, isso vai tomar um bom tempo, tá bom? E pode tornar o processo de desligamento ou reinicialização um pouco mais lento, tá bom? Eu vou deletar, porque eu não estou enfrentando esse problema, tá bom? Caso o processo do Anti-Malware Service Executable estiver utilizando 100% da sua CPU ou memória RAM, então é aconselhável desativar o Windows Defender, pois esse processo pertence inteiramente a ele, tá bom, galera? O Windows Defender antigamente ele tinha esse costume de causar esse bug, deixando a memória RAM e a CPU em 100% de uso. Eu não uso mais ele, mas atualmente isso não acontece, tá bom? Mas se acontecer com você, então você vai ter que desativar o Windows Defender. Para fazer isso, navegue até o menu iniciar, digite gpdit, não regedit, tá bom? Gpdit ou gpdit.msc e aperta Enter. Vamos expandir aqui o menu. Aqui do lado esquerdo, em configuração do computador, você vai navegar até modelos administrativos, componentes do Windows, vai entrar na pasta Windows Defender Antivirus,
Daqui vocês verão a opção chamada desativar o Windows Defender Antivírus. Vocês irão dar 2 cliques sobre a mesma e irão habilitar essa configuração. A minha já está habilitada, então vocês habilitem a mesma e cliquem em OK, tá bom? Após isso, você reinicia o computador e o Windows Defender estará desativado. Se você estiver usando a versão Home, não será possível acessar o GPDit, tá bom? Então você terá que desabilitar o Windows Defender pelo regedit. Então navega até esse endereço. Dentro da pasta do Windows Defender, do lado direito, você vai criar um novo valor de Word de 32 bits com esse nome, Disable Anti-Spyware. No meu caso eu já tinha criado, tá bom? Então você irá criar esse valor de Word e irá configurar o seu valor como 1, clicando em OK em seguida. Isso aqui faz a mesma coisa que você fez pelo GPDit. Você desativa completamente o Windows Defender. Daí, obviamente, eu nem preciso falar, né, galera? Se você desativou uma proteção do sistema, tem que instalar outra no lugar, tá bom? Na verdade, a maneira mais fácil de desativar o Windows Defender é instalando um antivírus no lugar dele, como por exemplo o Avast aqui no meu caso. Fazendo isso, ele entra em modo de suspensão e fica praticamente desativado, tá bom? Daí ele não utiliza mais nenhuma porcentagem da CPU ou memória RAM, isso eu te garanto. O próximo passo, galera, para corrigir esse problema de alto uso de CPU e memória RAM, é limpar os arquivos temporários diretamente na pasta temp do Windows, tá bom? Então como que faz? Aperta a combinação de tecla Windows mais a letra R. Daí primeiramente aqui dentro do campo, você digita temp e aperta Enter. Com isso, você terá acesso à pasta de arquivos temporários que são criados pelo sistema, tá bom? Você irá selecionar todos, apertando Ctrl A, e vai deletá-los, tá bom? Daí é só dar as permissões para o sistema e deletar tudo. Eu não vou deletar porque eu estou gravando um vídeo em tempo real, e isso pode acabar corrompendo o arquivo, tá bom? Então não vou arriscar. Mas no seu caso, pode marcar essa caixinha aqui, tá vendo? Fazer isso para todos os itens atuais. Daí você clica em continuar e apaga tudo que estiver aqui dentro. Em seguida, você abre esse menuzinho novamente, só que você vai digitar temp entre esses dois símbolos de porcentagem, tá bom? Daí aperta Enter novamente, daí vai aparecer essa pasta, você seleciona todos os arquivos e deleta, tá bom? Aqui eu tenho 200 MB de arquivos temporários, tá bom? Então deleta tudo. Por último, depois você acessa esse menu mais uma vez, só que ao invés disso você vai digitar aqui dentro Prefetch e vai apertar Enter. Não se preocupe em decorar esses comandos que eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo, tá bom? Você dá autorização para o sistema acessar a pasta. Daí aqui mais uma vez, seleciona tudo e deleta, tá bom, galera? Deleta sem dó e piedade. Só arquivos temporários criados pelo Prefetch e Superfetch. Então você deleta tudo até não sobrar mais nada aqui dentro. Obviamente eu também aconselho a fazer uma limpeza completa no sistema com o CCleaner, por exemplo, ou Advanced System Care, tá bom? Eu vou abrir o CCleaner aqui para vocês. Bom, então aqui você seleciona tudo para limpar, tá bom? O que você deseja limpar, principalmente nessa parte aqui de sistema, tá vendo? Arquivos temporários, despejos de memória, fragmentos do verificador de disco e assim por diante. Daí dá uma analisada no sistema e posteriormente apaga tudo, tá bom? Eu não vou apagar aqui agora, porque como eu disse, eu estou gravando o vídeo em tempo real e eu não posso correr o risco de corromper esse arquivo, senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Aqui no meu caso tem 1 GB para ser removido, tá bom? Então bastaria eu executar a limpeza. Então você faz a mesma coisa. Faz uma limpeza completa no sistema, porque algum desses arquivos temporários também podem estar causando esse bug de 100% de uso da CPU e memória RAM, tá bom? O próximo passo é instalar o Driver Booster e se certificar de que os seus drivers estão 100% atualizados. Eu não instalei ele ainda, mas eu já tenho ele baixado aqui na pasta Downloads. Então irei instalá-lo. Eu estou usando a versão gratuita mesmo. Vou fazer uma pausa aqui para instalar. Após a instalação se concluir, você já clica aqui em verificar agora para verificar os seus drivers, tá bom? Daí ele vai fazer uma verificação em todos os drivers pré-instalados no sistema em busca de atualização. Aí no meu caso ele encontrou aqui vários drivers que eu posso atualizar, tá bom? Esses aqui de baixo já estão atualizados, então aqui no caso eu teria 1, 2, 3, 4 drivers para atualizar. Então é importante sempre manter os drivers atualizados, porque pode ocorrer de você estar utilizando um driver que por algum motivo esteja causando esse uso alto de CPU e memória RAM. Então você baixando uma versão nova, atualizada e corrigida, automaticamente você pode corrigir esse problema no sistema, tá bom? Geralmente o Driver Booster é bem preciso
e oferece atualizações para os drivers corretos, mas pode ocorrer dele atualizar um driver errado, tá bom? Então se isso acontecer e você, por exemplo, atualizar o adaptador de rede e sua internet parar de funcionar, então você volta aqui imediatamente e reverte, tá bom? É só clicar aqui em reverter que ele reinstala o driver mais antigo. Daí obviamente você vai ter que reiniciar o computador, tá bom? Eu não vou atualizar aqui agora porque eu tô com preguiça, tá bom? Mas enfim, atualiza tudo, reinicia o computador e veja se o problema é resolvido, galera. Se nada disso resolver, uma última solução que você pode tentar é instalar o programa Process Lasso, na qual tem uma videoaula completa no canal ensinando a utilizá-lo e manipular os processos utilizando 100% da memória RAM e CPU através dele. Esse programa aqui ele é muito simples e prático, tá bom? Bem levinho, e o que ele faz é gerenciar os processos da CPU de modo que elas não gargalhem o sistema. Quando eu recomendo usar ele? Eu recomendo usar ele quando você notar que algum processo estranho, que você suspeite que seja um vírus, por exemplo, está utilizando 100% da CPU. Vamos supor, esse processo aqui chamado comp.pkg.srv.exe. Esse aqui é um processo normal do próprio sistema, tá bom? Vamos supor que ele é um vírus. Então basta eu clicar com o botão direito do mouse em cima dele e clicar sobre a opção sempre encerrar. Clicando sobre essa opção, o que o Process Lasso vai fazer é encerrar esse processo do comp.pkg toda vez em que ele entrar em execução. Então mesmo se aplica algum vírus que tiver algum processo em execução e que esteja utilizando 100% da sua CPU e memória RAM, tá bom? Agora, se o seu problema for especificamente um alto uso da memória RAM por algum processo ou serviço, você pode vir aqui nas opções do Process Lasso, navegar até configurações do Smart Stream, tá vendo? E habilitar o Smart Stream. Primeiramente você habilita ele, daí você vem aqui em configurações avançadas. Aqui funciona mais ou menos assim, tem essa porcentagem aqui em cima, tá vendo? 65%, que é o valor padrão. Isso quer dizer que toda vez que o Process Lasso detectar que a memória RAM está acima dos 65% de uso, ele vai começar a suspender alguns processos e serviços na memória RAM que não estejam sendo utilizados por algum programa ou que estejam utilizando muita memória RAM em segundo plano. Então isso meio que pode ajudar nesse problema de memória RAM em 100% de uso. Não é uma solução recomendada, tá bom? O certo é você investigar a origem do processo ou serviço utilizando 100% da CPU e memória RAM e desinstalar o programa que controla esse serviço ou processo, tá bom? Isso aqui é uma solução paliativa. É um programinha muito bom, tá bom? Então eu recomendo que vocês assistam o meu curso completo ensinando a utilizá-lo, que lá eu explico com mais detalhes. Mas enfim, você habilita o Smart Stream, seleciona a porcentagem, por exemplo 30%. Daí sempre que a memória RAM estiver sendo utilizada acima desse valor de porcentagem, ele meio que vai forçar a diminuição do seu uso, tá bom? Suspendendo alguns processos e serviços. Enfim, galera, então essas são as soluções que eu tenho por enquanto para solucionar esse problema de CPU e memória RAM em 100% de uso, tá bom? Então mais uma vez eu peço desculpas por não ter ensinado vocês a criar um ponto de restauração antes de fazer todas aquelas modificações no vídeo anterior, tá bom? Foi um erro da minha parte e peço desculpas aí por ter passado um comando que causasse esse problema de teclado parando de funcionar ou Windows Search parando de funcionar, tá bom? No meu caso não aconteceu nada disso, eu resolvi o problema tranquilamente quando ele aconteceu no meu PC e tudo funcionou normalmente. Mas enfim, erros acontecem, tá bom? O sistema é atualizado o tempo todo, então um comando que antes solucionava um problema tranquilamente pode acabar ocasionando outro problema, como aconteceu com muitos usuários, tá bom? Faz parte, sistema operacional é isso. São linhas e linhas de código para se gerenciar e eventualmente algum bug ou erro vai acontecer, tá bom, galera? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Quando o novo Windows 10 for lançado, eu trago um vídeo de otimização especificamente para ele, um vídeo completo novamente. E se surgirem novos bugs relacionados ao alto consumo de memória RAM e CPU, eu vou fazer uma investigação profunda e, se necessário, eu trago um novo tutorial, beleza, galera? Um grande abraço a todos. Crava o like aí pra mim, pra me ajudar, se inscreva no canal e é isso aí, um grande abraço a todos os meninos e as meninas que seguem esse canal.